Boa noite, amada igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Essa música fala: se eu olhar apenas o visível, eu ficarei abalado. Mas eu quero crer no incompreensível, que são as coisas que só Deus pode fazer. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus, mas Ele é sábio. Vamos confiar, vamos crer e vamos continuar olhando para o alto, que é Jesus. Minha força esvai, me sinto só, tentando ver sair da frente. Só existe um caminho. Cansado estou de lutar, e eu conheço a minha dor. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto, vou acreditar nos teus cuidados, vou me firmar sobre a rocha, e a tempestade passará, eu ficarei em pé. Confiarei minha vida a ti, descobrirei o que tu tens pra mim. Tua palavra não falhará. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados, vou me firmar sobre a rocha, e a tempestade passará, eu ficarei em pé. Se eu olhar apenas o visível, eu ficarei abalado, mas eu vou crer no incompreensível, pois o meu Deus está comigo. Vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados, vou me firmar sobre a rocha, e a tempestade passará, eu ficarei em pé. O nosso Deus é um Deus de promessas. Tudo que Ele cumpre, Ele faz. Deus de aliança, Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor. Amém, Jesus. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei que o Senhor luta por mim. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Saiba que o Senhor, Ele não esquece de nós. Ele não esquece de você. Mesmo apesar dos nossos pecados. Ele não ama o teu pecado, mas Ele te ama. E Ele não deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não pode
podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que te levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que te levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar para o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus. Jamais falhaste e jamais falharás. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque nem os nossos pecados nem pelos nossos pecados, ainda assim, pela tua graça e tua misericórdia, o Senhor se lembrou de nós e mandou Jesus
para que jamais estivéssemos longe de Ti, para que nem a morte, nem a vida, nem nada nesse mundo possa nos separar. Obrigada, Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor, que alegria poder estarmos juntos, mais um domingo. Você acredita que já passou uma semana do último culto? O tempo tá voando, né? Mas é com muita alegria que eu estou aqui de novo, agradecendo a Deus pela sua vida, porque você escolheu estar com a gente nessa hora. Eu louvo a Deus pela tua fidelidade ao Senhor e também por estar nos acompanhando no Coam Brasil USA. Bom, este é o culto brasileiro da Church of All Nations, é a igreja da Flórida, em Boca Raton, e vocês são muito bem-vindos. Bom, hoje é um domingo assim super especial, porque nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, logo após a palavra, nós vamos estar assentando à mesa do Senhor, e eu gostaria que você já deixasse preparadinho. Eu espero que você já tenha comprado tudo, como a gente avisou no nosso Instagram, mas que você já deixe preparado os elementos, ok? Perto de você, para que na hora que a gente for ceiar, então você possa participar com a gente. Nós vamos estar em comunhão com a Igreja de Cristo. Bom, desde a semana passada eu tenho ministrado sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a começar com Éfeso, que é a primeira igreja, que foi a igreja apostólica, a igreja que foi fundada pelos apóstolos e dessa maneira, então, vivia um fervor muito grande. Mas se você se lembra, Jesus, e se você não pegou essa palavra, tá no YouTube ou no Facebook, busque lá, porque é muito importante conhecer essas revelações de Apocalipse. Jesus ali, ele deu uma advertência à igreja que voltasse ao primeiro amor. Hoje nós vamos estudar Esmirna, que é a igreja da perseguição. E não há nenhuma reprovação do Senhor Jesus a essa igreja. Nós temos vivido tempos difíceis, não é verdade? E eu tenho certeza que muitos têm se sentido abafados por dentro, assustados, sozinhos, com medo. Na sua perseguição, tenha certeza que Deus está com você. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, versículo 8. E diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Queridos, quem está falando com a gente é Jesus. Amém? Abra teus ouvidos. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar por esta palavra poderosa, maravilhosa, consoladora que o Senhor tem para nós nessa noite. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor já deixou tudo preparado para a gente. Nada fugiu ao teu controle. Obrigada, Senhor, e eu me coloco diante de ti como apenas um instrumento. Espírito Santo, ministra o coração da tua igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa incrível. Jesus hoje vai estar falando ao teu coração, queridos. Então preste bem atenção. Nós vemos aqui a igreja de Éfeso, né? Como a gente já falou, que teve esse tipo de reprovação mesmo para que voltasse ao primeiro amor, a voltasse às primeiras obras. E agora nós vemos um povo que ama ao Senhor, que é apaixonado por Jesus, mas então há um começo de sofrimento e perseguição muito grande. E eu gostaria que você
entendesse um pouco o porquê das cartas, né? Porque as 7 igrejas do Apocalipse, elas descrevem o perfil das igrejas do período da história do cristianismo, ou seja, vai desde da ressurreição de Jesus Cristo até e vai seguindo todos os anos e anos aí, os séculos, até o arrebatamento da igreja. E a igreja de Esmirna é a igreja do 2º século, a igreja do 1º século então foi Éfeso, e agora nós estamos estudando essa igreja que vai dos anos 100 depois de Cristo a 313 depois de Cristo. E Esmirna foi a igreja assim que logo após, né, Éfeso começou então uma grande conversão, muita gente vindo para Jesus, porém um período de muita perseguição e tribulação aos cristãos, desde a morte de Paulo por Nero, como a gente sabe na história, até Diocleciano ou Galério em 313 depois de Cristo. Você vai entender um pouquinho sobre isso mais para frente. E a partir de Constantino, o imperador Constantino, não houve então mais perseguição e passa a ser uma religião, o cristianismo passa a ser uma religião oficial. Queridos, entender a geografia e a história das igrejas é muito importante para a gente entender o que Deus quer falar com a gente. Por isso você sabe que toda a minha palavra tem uma recheadinha aí de história, de geografia, porque é muito importante que você entenda o que essas cidades ou a palavra tem a ver com a gente. Bom, Esmirna era uma cidade importante, também ela muito populosa desde o 1º século. Era uma cidade de porto e recebia muitos negócios externos, fazia muita exportação, então era uma cidade rica. Ela, a princípio, era uma cidade grega que foi conquistada pelo Império Romano. Nós sabemos que no tempo de Jesus já era do Império Romano e durou muitos anos debaixo desse império, e depois ela foi reconstruída por Alexandre o Grande até então ser enfim conquistada pelo Império Otomano, que é a Turquia, e ela hoje continua sendo uma cidade da Turquia, uma cidade escavada em algumas áreas, uma cidade moderna também, mas uma cidade que fala muito para nós cristãos. Bom, a tradição cristã atribui a Policarpo, que foi um discípulo direto de João. Aliás, Policarpo deve ter conhecido João quando ele era ainda um jovem, e João mais velho. E nós sabemos que Esmirna é a igreja sofredora, que só recebeu elogios de Jesus e nenhuma reprovação. A história de Policarpo é uma das histórias de tortura daquela época em que cristãos eram presos, decapitados, né, atirados em arenas de circo romano para que leões os devorassem, colocados como tochas humanas para iluminar as ruas, queimados vivos, um tipo de tribulação que eu acho que nós, cristãos modernos, não entendemos. Coisa que se alguém hoje em dia passasse, não aguentaria. E eu estou me colocando também nessa, porque nós, cristãos modernos, temos um evangelho totalmente diferente do que aquele. Bom, Policarpo mesmo foi queimado em fogueira em 155 depois de Cristo, porque se negou a reconhecer César como Deus. Roma ordenou que ele negasse Cristo para ser posto em liberdade, como se liberdade para ele fosse tão importante assim, né? Mas Policarpo foi ameaçado pelo procônsul romano, que seria atirado às feras ou seria queimado pelo fogo. Mas a sua resposta foi uma resposta clássica que nós temos hoje nos livros de história. Por mais de 80 anos eu servi a Jesus.
que agora o negaria. Policarpo foi um mártir da igreja de Esmirna. Bom, naquela época, ser cristão era considerado crime contra o Império Romano. Era considerado, ser chamado de cristão era uma ofensa capital. Mas aqueles cristãos sabiam que a luta deles não era contra a carne e o sangue. Hoje, nós vivemos uma cristandade, uma cristianidade, um cristianismo muito fácil. Hoje é luxo ser cristão. Hoje é chique ser cristão, né? Hoje é pop ser cristão. Estamos aí com a televisão, temos grupos de rock cristão, gospel cristão. Mas naquela época não era assim. Naquela época do evangelho puro era difícil, porque Roma não perdoava quem não se curvasse a César como Deus deles. E Jesus falou de uma perseguição que duraria 10 dias. Nós sabemos que pela palavra de Deus, dias são anos. 10 anos, exatamente o que a história relata. Você vai saber disso um pouquinho mais para frente. E de tempos em tempos, né, nessa grande perseguição, de fato durou 10 anos, de 303 a 313. Bom, Esmirna era uma igreja pobre, seus fiéis eram perseguidos em seus trabalhos, perdendo negócios, empregos quando se convertiam, mas eram ricos espirituais. Jesus então os conforta. Em Tiago 2,5, a gente lê que: ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida, foi a promessa de Jesus à igreja. Aquela igreja, ela sofria grandemente, terrivelmente, uma perseguição diária, cotidiana. Havia um grupo de judeus que faziam oposição à igreja de Esmirna. Esses que se intitulavam Sinagoga de Deus, que se diziam judeus, eles acusavam aos crentes diante de tribunais romanos. Queridos, nós não vivemos nada comparado com o que aqueles irmãos viviam naquela época. Então, Jesus fala que, embora eles se considerassem sinagoga de Deus, na verdade, eles eram sinagoga de Satanás, porque aquele que se opõe à palavra de Deus, aquele que se opõe ao progresso da igreja, pertence a Satanás. É o anticristo, tem o espírito do anticristo. E a pessoa pode vir, queridos, vestido de púrpura, pode vir com cara de crente, com cara de santo, fazendo boas obras, subindo escadaria, fazendo eventos com multidões na rua. Se vier contra a igreja de Jesus Cristo, esse tal não é de Deus. Não confie, não era porque eram judeus, aqueles que estavam se intitulando sinagoga de Deus, que Jesus os reconheceu como judeus. Amém? Muitas vezes nós fazemos associação com pessoas que a gente acha que são de Deus, mas são pessoas que vão trazer destruição do inferno na nossa vida. Seja um negócio que você vai fazer, ou seja até um casamento. Não se associe, queridos, com quem não é de Deus. E não é porque só que vai na igreja, senta lá e fica aleluia na igreja, tem que dar frutos, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece. Bom, voltando a Esmirna, a igreja perseguida, que ainda ia ficar pior. Mas Jesus adverte: não temam, não tenham medo do que está prestes a sofrer. Muitos serão lançados em prisões, diz o Senhor Jesus, por 10 dias. Na verdade, eram 10 anos. Isso significa que, sabe, a nossa luta, na verdade, tem hora de começar e hora de acabar. Nada foge do controle de Deus. Satanás persegue a igreja, mas ele tem dia e hora para parar.
ele jamais pode ir além daquilo que Deus permitiu em sua vida, queridos. Aleluia. Olha, eu quero te dizer uma coisa, participa do culto, amém? Vai dando seu glória a Deus, aleluia, bota as mãozinhas aí, os emojis, exatamente como você participava na igreja. Queridos, quem determina o tempo de sofrimento na vida do cristão é Deus. Aleluia. De 303 a 313, essa igreja do segundo século sofreu a maior perseguição de todos os tempos, que inclusive a história relata que esse tempo é o tempo da grande perseguição da igreja. Aqueles irmãozinhos, aqueles cristãos, sofriam diariamente, perdiam o emprego, perdiam seus próprios negócios, morriam de fome por não conseguir prover para a família, eram despejados de suas casas, eram jogados nos tribunais e só de falar que é cristão já era condenado e então enviado para as arenas e outras mortes horrorosas. Mas aqueles irmãos, eles não abriam mão da fé, eles não abriam mão do relacionamento com Jesus. Hoje nós vemos cristãos que por causa de uma unha do pé encravada está deixando Jesus. Hoje nós vemos pessoas que porque perdeu o emprego numa crise como essa, abandona. Hoje nós estamos vendo um monte de cristão deitado assistindo Netflix, mas não entra numa live para ouvir a pregação. Está apostatando. Sabe por quê? Porque não conhece o verdadeiro evangelho, nunca conheceu o verdadeiro Jesus. Jesus também foi atribulado, perseguido e morto, queridos. Mas ele triunfou. E ele triunfou para dizer para mim e para você que se nós permanecermos fiel, nós também triunfaremos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. Ainda não chegou lá. Nós estamos vivendo uma fase difícil, mas vai ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vai ler Apocalipse. Vai ver o que está aí para acontecer, se é hoje, amanhã, daqui 20 anos, 30 anos. Quem sabe? Eu sei, você sabe, ninguém sabe, porque só Deus sabe. Mas se vier uma tribulação, aonde você vai perder a liberdade de andar com a sua Bíblia ou de falar de Jesus, você está preparado para passar por isso? Se a tua perseguição no teu trabalho ou a sua tribulação na vida, uma enfermidade, uma falta de dinheiro, dívida, o que for, já está te deixando de perna bamba, você vai ter punho para segurar e ser fiel até a morte? Quantos estão sofrendo por tribulações no casamento, né? Em suas vidas, sofrimentos, vidas pessoais, desemprego, enfermidades, né? Estão sofrendo na família, os filhos estão afastados. O Senhor Jesus falou para não temermos as tribulações, aleluia. Nossa vitória, queridos, não está baseada nos sucessos e felicidades que nós temos na vida. A vida mansa, serena, todo mundo quer isso. Mas nossa vitória não está baseada nisso. Ela está baseada em como nós encaramos as lutas. Esmirna é essa igreja. Esmirna é eu e você. Somos nós, aqueles que há de padecer, que há de sofrer, que passa por situações na vida, mas levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E você declara: Senhor, eu estou passando por isso hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará na minha vida. Oh, sim, queridos, provação, situações difíceis, todos nós passamos. Uns mais, outros menos.
lá no Oriente Médio, na Ásia, lugares aí que os nossos irmãos estão sofrendo muito mais, sendo decapitados. Isso acontece hoje, no século 21. E nós aqui vivemos esse evangelho maré mansa. Nós vivemos na boa. Tudo aqui para meu querido, queria, sabe, Deus livre e guarde de acontecer uma perseguição como já acontece no Oriente Médio. Eu não sei se o cristão ocidental tem firmeza para segurar. Porque nós fomos criados, infelizmente, eu tenho que pedir perdão a Deus. Pastores que pregam só autoajuda, só prosperidade, só coisa maravilhosa que Deus tem para te dar. E tem mesmo, e Deus tem prosperidade, tem coisas maravilhosas para nos dar. Mas você precisa estar preparado, porque quando a coisa ficar preta e você não puder mais expor a tua fé e não tiver mais liberdade de andar com a tua Bíblia e de louvar a Deus e de frequentar uma igreja, como nós já estamos vivendo aí um pouquinho dessa tribulação, meu querido, o que vai ser de mim e você? Se nós não tivermos punho. Hoje, os cristãos, porque Deus não respondeu uma oração, fica de mal. Porque está acostumado, está mal acostumado. Porque nós somos ensinados errados, querido. Porque o verdadeiro evangelho é esse, que aqueles irmãos passavam por amor a Jesus, eram perseguidos. São os mártires. Sabe o que mártir quer dizer? No grego, quer dizer testemunha. O Senhor Jesus nos chamou para ser a testemunha dele em todo o mundo. Nós temos que estar preparados para o que der e vier. E eu não posso chegar aqui para você e te prometer, fica tranquilo que sua aprovação vai passar e você vai receber o galardão. Você vai e a tua tribulação vai passar. Mas pode ser que não seja nessa vida. Pode ser que o Senhor quer usar você como um referencial para ganhar outras pessoas. Pode ser que a resposta vai demorar mais um pouquinho, não vai vir hoje ou amanhã. E aí? Você vai aguentar? Você vai ficar firme? Não é verdade? Nós temos que aguentar, queridos, porque para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Oh, queridos. Bom, Esmirna significa mirra, ok? A mirra, ela é amarga, a princípio. Depois que ela é batida, ela dá um bom perfume. Bom, o que isso quer dizer para nós? Que que a mirra, né? Esse amargor, ele primeiro vem o amargor para depois você experimentar o bom cheiro. E somente, queridos, somente quando passamos pela aflição, da tribulação, pelo ardor, da dor, é que nós podemos cheirar como Jesus, é que nós podemos ter o bom perfume de Cristo. Nos tornamos mais como Jesus depois desse sofrimento, depois dessa tribulação. A palavra de Deus diz: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, Deus nunca prometeu pra gente mar de rosas. Ele prometeu sim, que na luta, na provação que você passa, você terá ajuda, você será segurado. João 16:33.
E em Romanos 5, de 3 a 5, diz não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E aí a palavra continua dizendo, e a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência, o que ela produz? Esperança. E a esperança não traz confusão. Aleluia! Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então veja bem, o Espírito Santo que nos foi dado, ele é quem vai te conduzir em vitória. Essa tribulação que você está passando, ela serve para te dar paciência, queridos. Serve para segurar você na linha, né? Se a vida é muito fácil, se a gente não tem nunca um problema, você não lembra nem de orar, você não lembra nem que Deus existe. Tudo que nos acontece tem um propósito divino, tem um propósito espiritual. E o livramento que Deus provê para nós, ele não é como a gente pensa, sabe? Ele não é, muitas vezes, ele vem o escape rápido, mas muitas vezes vem o escape só quando a gente não pode mais suportar. Porque ele não nos dá aprovação que nós não podemos suportar. Em 1 Coríntios 10, 13 diz isso. E muitas vezes vem o que? O Senhor te dá o que? Paciência para você suportar a dor. O amor de Deus te sustenta, te fortalece, te amadurece para que você seja um filho cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E o cristão moderno, como eu falei antes, está acostumado a evangelho fácil, que é tudo na mão, prosperidade e autoajuda. Aí quando vem a luta, acha que Deus o abandonou. Não é verdade. Isso é mentira. Mentira do inimigo, que quer que você caia, que você não se mantenha em pé. Talvez você está me ouvindo de uma outra parte do mundo, onde há perseguição aos crentes. Fique firme, meu querido. Aguente a luta. O Senhor dará o refrigério e a recompensa. E você vai ver o quão bom, quão maravilhoso é permanecer inabalável. E de acordo com a palavra de Deus, nós passamos sim por provações, por aflições. Se Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo muito que sofreu, por que seria diferente conosco? Hebreus 5:8. Bom, existem duas promessas do Senhor nessa palavra e eu quero falá-las para você. A primeira, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fique firme, inabalável, não desista, não volte para trás e você receberá a coroa da vida. É muito fácil desistir, desistir é o mais fácil. Agora, a segunda promessa é ao vencedor, é aquele que não desiste. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ele não promete livrar a gente da morte, mas sim da segunda morte, que é a morte eterna. Então, a despeito da morte, a despeito da perda financeira, a despeito dos problemas, não negue a sua fé. Tenha fidelidade ao Senhor, amém? Viva pensando na eternidade. Se eu posso te dar um conselho hoje, viva pensando na eternidade. Toda tribulação é passageira. Quando você tem a eternidade na tua frente, você sabe que tudo é passageiro. E todos esses acontecimentos terríveis estão acontecendo no mundo inteiro. Então fique firme como a igreja de Esmirna. Peça a Deus que te ajude a ser fiel em qualquer circunstância. Amém? E em nome de Jesus, que você exale o bom perfume de Cristo. Eu quero orar por você. Nós vamos assentar à mesa do Cordeiro. Eu não quero que você se assente ou ceie sem receber consolo para o seu coração. Se você pecou, se você se sente pesado, peça perdão ao Senhor agora. Ele é poderoso e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Se você estava separado da família de Deus, estava andando aí
por algum lugar maluco, mas deseja voltar hoje. Faça isso hoje e ceie conosco. É simples, é só você fazer uma oração e declarar: Senhor Jesus, eu desejo receber o Senhor no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava, me justifica e me torna mais alvo que a neve. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia! E você já faz parte da família de Deus, é tão simples. É maravilhoso, queridos, servir a esse Deus. E sabe o que aconteceu com seus pecados? Até um segundo atrás, foram todos jogados no fundo do oceano e deles o Senhor não lembra mais. Ele deseja fazer morada em você. Abra o teu coração, busque um povo de Deus. Escreve aí pra gente se você aceitou Jesus ou voltou para os caminhos do Senhor, para que a gente possa te encaminhar um pastor, para você ser batizado e poder então começar a ser discipulado nessa nova família, a família do Senhor. E para você que está comigo, que tem ouvido as ministrações, não desista, fique firme, vamos avançando, vamos conquistando, logo tudo isso vai passar. Ele logo virá, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada por essa palavra que liberta a gente da mentira do diabo, de que tudo é flores, de que tudo é lindo, de que, Senhor, é prosperidade e vida mansa. Enquanto sabemos que até Jesus, sendo teu filho, sofreu, foi atribulado, foi morto, mas triunfou, mas ressurgiu. E a nossa luta, Senhor, ela não é carnal, ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. E nós declaramos agora a vitória do Senhor Jesus, a vitória do corpo de Cristo. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um que está me ouvindo, que essa tribulação não vai matá-lo, que essa aflição que ele está passando não vai acabar com ele, que essa situação está sob o teu controle. Teve dia de começar, vai ter dia de acabar. Tudo está nas tuas mãos, e quando a gente passar por essa luta, quando a gente ganhar essa paciência que essa tribulação gerou, quando a gente passar pelo vale de Baca, nós vamos fazer dele um manancial florido e vamos sair perfumados desta mirra. Oh, aleluia, Senhor, que vem do teu altar para nós. Nós estaremos com o bom perfume de Cristo, estaremos cheirosos como Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque a mirra pode ser amarga no início e a tribulação é exatamente assim, ela é amarga no início, ela é pesada, ela é difícil, mas o apóstolo Paulo chegou a ter prazer nas tribulações, porque essas tribulações levaram ele para mais perto de ti. Que nós, Senhor, diante de todas as situações que estamos vivendo, nessa crise, nessa pandemia, a gente chegue para mais perto de ti e conheça o Senhor de andar contigo. Que o Senhor abençoe cada vida, que o Senhor guarde e proteja cada um dos teus servos, Senhor, e dê um tempo novo para eles de esperança, de paciência e de conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.